Olá, pessoal. A nossa equipe é composta por mim, Gilberto Carneiro, e por Maria Vadeilma. Iremos apresentar agora o nosso seminário com o tema Postura Mandibular. A mandíbula pode manter uma posição ou uma postura, isto é, um posicionamento mais constante em relação à maxila. A partir dessa postura, inicia-se ou finalizam-se todos os movimentos mandibulares funcionais, constituindo, portanto, uma função fundamental nas atividades motoras do sistema estomatognático. Essa postura varia, estando o indivíduo inconsciente durante o sono ou consciente na vigília. Durante o período em que o indivíduo está acordado, chamado vigília, os lábios se encostam e os dentes se encontram separados por alguns milímetros, em posição de inoclusão. Esta é uma posição caracterizada como em repouso, e este repouso é determinado pelos músculos levantadores da mandíbula, que são o pteridóide medial, masseter e o digástrico, e os abaixadores de mandíbula, que são o pteridóide lateral e os supraioideus. Quando os músculos levantadores e abaixadores da mandíbula estão em equilíbrio, denomina-se de equilíbrio dinâmico. Vale ressaltar que não se usa simplesmente o termo posição em repouso da mandíbula porque há sempre atividade tônica muscular, inclusive em certas fases do sono, onde o tônus do músculo diminui, mas não desaparece. Existem alguns fatores que podem influenciar na postura da mandíbula, sendo um deles os fatores físicos. Esses fatores dependem tanto das propriedades físicas dos músculos mastigatórios, como das estruturas esqueléticas e dos tecidos bucais. Entre os fatores físicos, cabe destacar as propriedades viscoelásticas, a força gravitacional e os espaços de Donders. Os músculos esqueléticos levantadores da mandíbula possuem proteínas contráteis e elásticas como a titina ou tinitina e a nebulina, também conhecida como nebulete. Essas proteínas conferem propriedades viscosas ao músculo levantador, onde se opõe à distensão desse músculo. Em repouso, esse músculo desenvolve uma tensão passiva, encurtando-se até atingir o equilíbrio entre suas estruturas viscoelásticas. Quando o músculo é esticado, à medida que aumenta o grau de distensão, aumenta a tensão passiva. Nesse caso, a viscosidade evita o afastamento e separação desses músculos. A força gravitacional atua de formas diferentes de acordo com as posições corporais. Por exemplo, em posição sentada, a força gravitacional age no mesmo sentido das fibras mastigatórias. Vale destacar que, em pé ou sentado, havendo menor atração gravitacional, a mandíbula se situa em posição mais alta. Já com a maior atração gravitacional, a mandíbula se encontra em posição mais baixa. Outro fator que pode influenciar na postura mandibular é a pressão negativa dos espaços de Donders. Esses espaços bucais são compartimentos de onde se gera uma pressão menor que a pressão atmosférica, também chamada de pressão negativa ou vácuo. Essa pressão negativa atrai a mandíbula, influenciando na sua posição postural. Quando a mandíbula tende a ser deprimida, cria-se uma pressão negativa de aproximadamente 9 mm de mercúrio, que no palato duro determina uma força de 300 gramas. Existem em média 12 câmaras de Donders, sendo a principal a câmara lingopalatina. Vamos falar sobre a contribuição das aferências de origem periférica para o tônus dos músculos da mandíbula. As aferências de origem periférica são as excitações produzidas em estruturas bucais ou ligadas a ela. Porém, outras estruturas podem ser também ponto de partida de contrações da musculatura mandibular. O primeiro tipo de aferência de origem periférica que iremos tratar aqui são os proprioceptores musculares estomatognáticos. O alongamento muscular decorrente da força gravitacional desencadeia um reflexo miotático, ou reflexo de estiramento monossináptico, no alfa-motoneurônio do núcleo motor do quinto par. Quando o reflexo miotático está presente nos músculos levantadores, os músculos depressores apresentam fenômenos inversos. Assim, quando a mandíbula se eleva, são distendidos os músculos miloioideo e digástrico, determinando agora um novo reflexo miotático.
depressor que age inversamente ao reflexo miotático elevador. Interessante lembrar que o estiramento dos músculos levantadores ocorre por meio do músculo temporal e o estiramento dos músculos abaixadores ocorre por meio do músculo milioide e do músculo digástrico. Outra fonte de excitação periférica são os próprios receptores articulares. Esses são receptores articulares que controlam o tônus muscular mandibular e a posição postural da mandíbula. Em um primeiro momento, digamos assim, desloca-se o côndilo na cavidade condilar. Com isso, receptores periarticulares dos tipos GW11 e 1 são estimulados. Em um segundo momento, há um descarregamento de receptores de baixa frequência. Que momento será esse? Isso ocorrerá quando o deslocamento condilar cessar. Então, os receptores articulares tônicos do tipo GW e 1 serão descarregados. Integrando ainda a lista de aferências periféricas para o tônus muscular da mandíbula, estão os mecanorreceptores periodontais. Esses são excitados por autoestimulação ou sensibilização decorrente do ritmo de pulsação vascular próximo às fibras do periodonto. Esse ritmo de pulsação é decorrente de leves mudanças na posição do dente. Os mecanorreceptores periodontais são complexos, visto que há unidades de descarga espontânea inclusas nesses receptores, fator que intervém significativamente no tônus muscular. Além desses, estão presentes os receptores tônicos, que são as unidades de adaptação lenta. A descarga desses pode durar até 5 minutos. Por fim, temos os mecanorreceptores mucosos. Esses possuem como característica um baixo limiar e uma adaptação lenta. A excitação desses mecanorreceptores ocorre pela sutil deformação das mucosas, principalmente as labiais, no momento de fechamento dos lábios. Outro momento de excitação ocorre no movimento da pressão lingual contra a região palatina incisiva. Agora, iremos falar um pouco sobre a manutenção do reflexo de estiramento tônico da mandíbula através dos gama-motoneurônios. O gama-motoneurônio é responsável por excitar a musculatura infrafusal do fuso muscular, e isso através do mecanismo fusimotor piramidal. No momento em que ocorre a contração do músculo infrafusal, há um estiramento do equador do fuso, e ao redor deste enrola-se o receptor ânulo-espiral. O estiramento e deformação deste receptor geram impulsos elétricos que, através do núcleo mesencefálico do quinto par, irão excitar os alfa-neurônios, gerando assim a contração muscular dos músculos levantadores de mandíbula. Importante dizer que o mecanismo fusimotor extrapiramidal permite tanto regular a sensibilidade do fuso muscular, mantendo numa faixa favorável de tensão, ou seja, facilitando o tônus muscular, quanto também manter a excitação do receptor ânulo-espiral, através do estiramento promovido pela contração do músculo intrafusal. Nós já falamos um pouco sobre a contribuição das aferências de origem periférica e agora nós iremos falar um pouco sobre a contribuição das aferências de origem central para a postura mandibular. As aferências de origem central são as influências de diversos núcleos ou áreas do sistema nervoso central, que agem diretamente ou indiretamente sobre os gama-neurônios do trigêmeo. Como primeiro ponto, temos o mecanismo fusimotor piramidal, que foi o ponto que já foi abordado anteriormente, por nós aqui. Esse é um dos principais mecanismos no controle da posição postural da mandíbula. Um outro ponto, uma outra contribuição, uma outra referência de origem central que podemos citar é a interferência do mecanismo límbico. Esse local, que é o centro de controle das emoções, conecta-se com o hipotálamo, exercendo influência na descarga dos gama-motoneurônios. Em situações de tensão emocional, pode ser notado um aumento do tônus muscular mandibular. Outro ponto são os mecanismos corticais visuais. Os olhos abertos aumentam a atividade elétrica da porção anterior do músculo temporal e automaticamente o tônus mandibular. E ao fechar os olhos, há uma redução do tônus muscular elevador. Por fim,
temos o papel do equilíbrio e a posição mandibular durante o sono, como situações que são influenciadas também pelas aferências de origem central. Debateremos mais sobre elas a seguir. Você sabia que a mandíbula participa do equilíbrio? Esse é um dos mais importantes, se não for o mais importante determinante da postura mandibular. Podemos explicar o equilíbrio como sendo o conjunto de processos que posicionam a cabeça e o corpo, mantendo uma postura antigravitacional, e a mandíbula participa no controle desse equilíbrio. O conjunto de músculos extensores se contraem e levantam sucessivamente o tronco, sendo eles músculos extensores das extremidades inferiores que se contraem tonicamente, músculos espinhais tóraco-lombares que esticam a coluna vertebral levantando a cabeça, músculos cervicais estiram a cabeça. Esse processo de estiramento da cabeça seria impossível sem a intervenção da musculatura levantadora da mandíbula. Isso porque a face destaca-se para frente, sofrendo maior atração da gravidade. Isso quer dizer que, sem essa musculatura mandibular, a face cairia para frente e, consequentemente, o corpo todo. Isso quer dizer que transtornos no equilíbrio podem redundar na postura mandibular e distúrbios oclusais podem perturbar aspectos do equilíbrio ou dos músculos participantes dele. Isso quer dizer que é uma via de mão dupla. Um defeito em uma dessas regiões irá, consequentemente, interferir no bom funcionamento da outra região. Agora, iremos falar um pouco sobre a posição mandibular durante o sono. Durante o sono, a postura mandibular se altera. Variações na postura mandibular irão ocorrer a depender da fase do sono. No sono não REM, também chamado de ondas lentas, a abertura bucal é leve, há uma maior secreção de saliva, por isso o babamento vai ocorrer de forma variável a depender da posição da cabeça. A redução do tônus muscular por depressão da formação reticular facilitadora é determinada pelo aumento da concentração de serotonina nas fibras originadas nos núcleos da RAF. Nessa fase, ocorrem expressões inconscientes dos fenômenos automáticos, como bruxismo, soniloquia e sonambulismo. Já na fase REM, também chamada de ondas rápidas, a abertura bucal é mais exagerada. O tônus muscular praticamente desaparece por ação da noradrenalina. Há uma exibição apenas de leves fasciculados musculares da face, que ocorre simultaneamente com a abertura marcante da boca. A posição postural mandibular oclusal ideal a ser atingida é aquela que proporciona um máximo de contato oclusal e um mínimo de pressão ou tensão nas raízes e na articulação temporomandibular, a ATM. Dessa forma, quando tem esse contato, o espaço de inoclusão fisiológica, que equivale de 1 a 3 mm, desaparece. Da relação ideal atingida entre o osso, dente e músculo, resulta uma situação de homeostase oclusal. Esta homeostase é produzida, além do desenvolvimento ósseo-dentário, pelo estabelecimento dos reflexos posturais, onde a regulação através dos proprioceptores se dá por meio dos impulsos nervosos, que são as aferências, produzidas pelos receptores musculares. Nesse caso, a mandíbula cai na abertura bucal pelo seu deslocamento anteroposterior ou médio-lateral, onde excita os proprioceptores musculares, os da articulação temporomandibular e os dos ligamentos periodontais, iniciados quando houver toque entre os dentes. Bom, pessoal, essa foi a nossa apresentação e esta é a nossa referência. Muito obrigado pela atenção de todos.